está em funcionamento a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla. Com inteligência artificial, venha somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe! Etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. E a Unimed cuida da sua saúde em todos os aspectos, através dos planos de saúde, da medicina ocupacional, do hospital, enfim, da farmácia Unimed. É só buscar o atendimento, é só buscar a assessoria da Unimed para cuidar da sua saúde. São mais de 247 médicos aqui em Erechim à sua disposição. E a Unicred Eleva, que cuida da sua saúde financeira, o Instituto de Olhos Santa Luzia, que está atento aos seus cuidados de visão. Então, agende sua consulta, marque sua consulta, porque os nossos olhos são um bem precioso. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que veio à tona na última semana com muita força. Infelizmente, uma artista brasileira, ela foi a óbito em virtude de um câncer coloretal, que é um câncer no intestino. E para a gente entender um pouco mais desse assunto, inclusive porque ela era uma mulher jovem, nós convidamos a doutora Bruna Biasi para falar sobre o tema. Doutora, obrigada por aceitar o convite de estar aqui. Obrigada, Sandra. É um prazer estar aqui contigo novamente. Doutora, o nosso intestino ele é um órgão muito importante no nosso corpo. Como a gente pode entender melhor ele? Nossa, o intestino está cada vez mais sendo falado como o tal do segundo cérebro, né? Sim. E como um órgão extremamente vital para tanto nosso bem-estar físico, nosso bem-estar psicológico, né? Então, com relação assim à alimentação, com relação ao nosso hábito intestinal, isso tudo reflete diretamente no nosso bem-estar, na nossa saúde e na nossa qualidade de vida, né? Então é muito importante a gente estar falando sobre esse tema, tanto da forma preventiva, né, como para conscientizar as pessoas a fazerem um atendimento precoce, a buscarem ajuda, buscarem informação, buscarem avaliações especializadas. Nosso intestino ele é um filtro, ele filtra o que é bom, o que é ruim, ele faz as separações de vitaminas, minerais, descarta o que não é bom e o resto joga para a corrente sanguínea? O nosso intestino, assim, ele é dividido em duas partes,
partes maiores, assim, que é o intestino fino, que é o intestino delgado, né? E o intestino grosso, que é a mesma coisa que cólon, né? Sim. Então, o papel do intestino fino é realmente esse, assim, de absorver nutrientes, né? Absorver nutrientes, vitaminas e levar para a nossa corrente sanguínea e fazer todo o processo ali das atividades celulares, né? Então, tanto o estômago quanto o intestino delgado tem essa função de nutrição, absorção, né? Já o intestino grosso, que é onde tem a maior incidência de câncer, de doenças, né, preveníveis, aí sim, a função desse órgão é principalmente absorver água e sais minerais e formar um bolo fecal, formar as nossas fezes ali. E o nosso intestino grosso, ele é o órgão mais rico em bactérias. Então, isso também é um tema que está bastante em voga, né, hoje em dia, que é a microbiota, né, o microbioma intestinal, né, que são as nossas bactérias ali do nosso intestino, que podem ser tanto bactérias do bem, digamos, quanto bactérias patogênicas. Agora, no inverno, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de tomar água. Sim. Mas ela tem um papel fundamental no nosso intestino, né? Fundamental, Sandra. Assim, eu sempre atendo, né, pacientes com constipação, né? E sim, pacientes com intestino desregulado, com sintomas relacionados a isso. E um dos principais, assim, pilares de um intestino saudável é a ingesta hídrica adequada, né? E quanto que é essa ingesta hídrica adequada, né? Sim. É aproximadamente 35 ml por quilo por dia. Então, isso num adulto médio, digamos, dá entre 2 a 3 litros, né, de água por dia. Claro que, assim, líquidos em geral também funcionam, né? Mas, por exemplo, refrigerante, essas coisas não, né? Bebida Sim. alcoólica não funciona, mas água, um chazinho natural, um suco natural, não em excesso, né? Porque os sucos também, eles são muito benéficos pelas vitaminas, pelos nutrientes ali da fruta, mas eles têm muita frutose, eles contêm um teor grande de açúcar, né? Então a gente tem que balancear isso, por isso que a gente diz água, né? A água que sempre é bem-vinda, né? Quase sempre, né? Na imensa maioria das vezes ela é muito bem-vinda, a não ser que o paciente tenha algum problema renal, cardíaco, né? Sim, claro. Mas se não, a água ela não vai ter efeitos colaterais, não vai ter aumento do açúcar, não vai ter aumento do sal, não vai ter conservantes como as outras bebidas podem ter, né? Então, a água é uma ótima pedida. E lembrando que é uma época fria e as pessoas acabam ingerindo muito vinho. Precisa tomar água porque a bebida alcoólica, ela retira o intestino, eu não sei como ele trabalha lá dentro essa questão. Sim, existem alguns, até assim, mitos relacionados à bebida de álcool, principalmente o vinho, né? Mas não se recomenda a ingesta de vinho, por exemplo, preventivamente, sabe? E o álcool, ele é um fator de risco importante para as doenças intestinais, inclusive para o câncer coloretal. Então, a bebida de álcool, ela não é aconselhada. Claro que tudo em excesso, né, faz mal. Vai tomar um vinhozinho algum dia, vai comer esses alimentos que depois a gente vai falar que também são fatores Sim. de risco. Isso eventualmente não é um problema. O problema é o excesso disso, né? Quando a gente toma bebida de álcool todas as noites, todos os dias, come carne, churrasco, processado todos os dias, né? Isso sim faz diferença. O nosso intestino, além da água, ele precisa de uma alimentação equilibrada. E essa alimentação equilibrada, às vezes as pessoas confundem. O que seria realmente uma alimentação equilibrada? Eu tenho que deixar de comer os farináceos? O que seria uma alimentação equilibrada do ponto de vista intestinal, né? Sim. Uma alimentação rica em fibras e alimentos o mais in natura possível, tá? Então, frutas com bagaço, verduras, legumes, alimentos assim mais naturais possível, né? Essa seria uma alimentação mais saudável do ponto de vista intestinal. E uma coisa que eu também falo para os meus pacientes, assim, é que a alimentação rica em fibra, ela não é só para a gente evacuar bem, sabe? Ela vai muito além disso, ela vai na prevenção das doenças intestinais, desde pólipos, divertículos, câncer de intestino. Então, comer bem é investir na saúde, né? É melhor comer bem do que depois gastar em medicamento, né? Então, caprichar de meio-dia, assim, pegar um prato bem variado, com vários tipos de legumes, frutas, alimentos integrais, né? Evitar, por exemplo, muito açúcar, né? Açúcar embutido, defumado, industrializado, processado, pacotinhos, sabe?
Isso aí é bem venenoso para a nossa saúde, tanto no momento, porque isso vai baixando a energia, né? As farinhas brancas, né? Isso vai baixando a tua energia, são alimentos que tendem a desencadear mais respostas inflamatórias no nosso organismo, né? Então, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, né? Participando do desenvolvimento dessas doenças intestinais e da carcinogênese ali das doenças intestinais. Doutora, recentemente houve o falecimento da Preta Gil, uma artista brasileira de nome conhecido por todos. E ela teve um câncer coloretal antes dos 50 anos. Ela entrou em remissão e o câncer voltou. O que está acontecendo com a população jovem que está cada vez mais apresentando esse tipo de câncer tão agressivo? Sim. Tu sabe, Sandra, que assim, esse aumento na incidência do câncer coloretal em pacientes jovens. Jovens, eu digo, abaixo de 50 anos, que isso é um ponto de corte para os estudos, né? O câncer coloretal em jovem e o câncer coloretal, digamos, numa idade média, sabe? Isso é uma realidade, né? Está acontecendo, é um fenômeno global, digamos, né? Que está acontecendo principalmente em países desenvolvidos e tem se estudado muito quais são os fatores relacionados a isso, porque isso assusta muito a população, né? Pacientes jovens, né? Geralmente com doenças avançadas ao diagnóstico, né? Então, a maioria dos cânceres coloretais em pessoas acima de 50 anos é diagnosticada em estágio clínico 2 ou 3, tá? Sim. E nos pacientes jovens, a gente tem observado que cada vez mais os pacientes são diagnosticados com doença em fase 4, né? Que é aquela doença que já se apresenta com metástase ao diagnóstico. E isso tem aventado, né, várias pesquisas em cima de quais são os fatores desencadeantes, né? E se sabe, então, que é uma causa multifatorial, que tem a ver com isso que a gente conversou agora sobre alimentação. Então, os nossos hábitos de vida, gente. Os nossos hábitos, assim, comer porcarias, né? A dieta da vida moderna, ocidental, né? Rica em processados, fast food, né? Bebidas açucaradas na infância, na adolescência. Isso tem mostrado um fator de risco muito importante para o desenvolvimento de doenças, a tal da síndrome metabólica, né, que é aquele paciente inflamado, aquele paciente doente, pré-diabético, obeso, sedentário, né? Então é aquele quadro assim mais de um paciente que não tem bons hábitos, né? Também tem fator genético associado, mas a maioria dos pacientes jovens que têm esse diagnóstico de câncer, eles acabam não tendo história familiar de câncer coloretal, sabe? Acabam sendo o primeiro paciente da família a ter. Além disso, Sandra, tem se estudado o papel da microbiota intestinal, né? Das bactérias intestinais. E saiu um estudo recente também que fala sobre algumas bactérias, né, que estão relacionadas a isso, e uma delas é uma toxina produzida por uma bactéria que faz parte da nossa microbiota normal, que é a Escherichia coli, a bactéria, produz uma toxina chamada colibactina, e parece que essa bactéria... Eu digo parece porque são coisas um pouco mais recentes, né? Que ela possa estar associada essa toxina pode estar associada ao desenvolvimento do câncer coloretal em pacientes mais jovens. Então, tentando resumir, né, a tua pergunta, o que causa o câncer coloretal em jovens? Uma pergunta complexa, ainda que necessita de maiores investigações, mas basicamente relacionado aos nossos hábitos de vida, né? Maus hábitos, né? O papel da microbiota intestinal, então, que está se estudando isso, uma exposição precoce a antibióticos, que isso acaba selecionando bactérias ali, acaba mexendo na nossa flora intestinal, na nossa microbiota intestinal, e também o atraso no diagnóstico, né? Então, quando os pacientes vêm consultar ali, um paciente de 30 anos, eu estou com sangramento, né? Estou com uma alteração do hábito intestinal. Geralmente esse paciente acaba tendo um atraso relativo no diagnóstico, né? Por conta de se pensar numa doença benigna para uma pessoa mais jovem, né? Então, claro que a maioria dos casos de sangramento, de alteração de hábito intestinal, de dor abdominal, de fraqueza, de perda de peso, não é um câncer, né? Mas às vezes aqueles pacientes que têm o câncer estão escondidos dentro daqueles, no meio daqueles outros pacientes
que têm as doenças benignas, né? Que tem uma hemorroida, uma fissura, né? Então, por isso que é muito, a gente está muito atento aos sintomas dos pacientes, quando aquilo foge um pouquinho. Eu tive uma paciente de 34 anos, né? Um paciente jovem com um sangramento anal, um sangramento característico de doença hemorroidária, vivo, evacuatório, que chegava a pingar no vaso, que é um sangramento bem característico de doença hemorroidária. Sim. E ao examiná-la ali, eu vi que ela tinha doença hemorroidária mesmo. Então, aquilo justificava o quadro dela de sangramento. Aí, resolvi pedir um exame para ela de retossigmoidoscopia, porque mesmo ela sendo jovem, né, a maioria dos pacientes, quando tem alguma doença, a maioria dos cânceres coloretais em pacientes jovens, eles tendem a acometer o lado esquerdo do intestino. Então, para aquela pessoa de 30 e poucos anos, julguei que fazer uma retossigmoidoscopia fosse suficiente para avaliar aquele sangramento ali, né, visto que ela não tinha nenhum outro sintoma associado além do sangramento. Entrei lá com o aparelhinho, ali no sigmoide dela, um tumor, e um tumor já obstrutivo. E ela praticamente é assintomática, não tinha dor abdominal, não tinha uma alteração evidente do hábito intestinal. Tinha esse sangramento aí e tinha umas hemorroidas ainda para dificultar o diagnóstico, né? Verdade. Então, é para ilustrar esse... É verdade. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Orro Ótica Solar e Grau aqui de Erechim, Master Supermercados, que também está aqui cuidando da sua alimentação diariamente, e a Santa Mônica Imagem, de fazer aquele exame mais específico usando a inteligência artificial Santa Mônica Imagem. O nosso agradecimento todo especial também a Campesato Farina, que assina aqui o nosso estúdio para que a gente possa receber a todos os profissionais da saúde com conforto e qualidade. Então, muito obrigada aos nossos apoiadores. E a gente está falando de um tema que é bastante preocupante, que é o câncer coloretal. Provavelmente você já conhece alguém que tenha passado, já leu sobre isso. E a doutora Bruna Biasi está aqui conosco hoje justamente para desmistificar um pouquinho este assunto.
Doutora, os fatores de riscos a gente já falou que é a questão aí da alimentação e essa vida corrida que a gente leva, né? Então, principalmente. Temos que desacelerar um pouquinho e se alimentar bem. Querida, é isso sim. A maior prevenção é a gente ter hábitos saudáveis. Isso ajuda a prevenir não só o câncer coloretal, mas como várias outras doenças, né? Doenças cardiológicas, doenças de outros tipos de câncer em geral, né? Verdade. Tu citaste no primeiro bloco de uma paciente que não tinha sintomas. Porém, algumas pessoas elas vivem a vida inteira com pequenos sintomas, intestino travado, tomando medicação, tentando N fórmulas. É um paciente que, de repente, pode desenvolver um câncer? Olha, Sandra, constipação não é um fator de risco para câncer de intestino, tá? Os fatores de risco principais, então, são esses, né? Estilo de vida sedentário, alimentação inadequada, fatores genéticos, própria história de doenças inflamatórias intestinais, né? Então, a maioria desses pacientes com doença inflamatória intestinal, eles têm que ter um acompanhamento bem rigoroso, porque eles têm um risco que chega a ser, às vezes, 10 vezes maior de desenvolver uma doença dessas, né? Mas a constipação, assim como a diarreia, as intolerâncias, né? Intolerância à lactose, por exemplo, ela não é um fator de risco para câncer coloretal. Doutora, o diagnóstico, ele é claro e preciso. Vamos falar um pouquinho dele? Como é que se detecta que a pessoa vai precisar passar por uma bateria de tratamentos? Bom, então, primeiramente, né, o objetivo da colonoscopia preventiva, né, é um exame de rastreamento, né? Sim. Então, rastreamento é um exame que se faz no paciente que não tem sintoma algum, tá? Isso está indicado a partir dos 45 anos. Então, para fazer quando a gente faz um exame preventivo, né, num paciente a partir dessa idade e diagnostica um câncer de intestino, muitas vezes esse paciente ele é assintomático, né? Mais de 70% dos pacientes que têm câncer de intestino são assintomáticos, né? Então, por isso que é importante o exame de rastreamento. Agora, em pacientes que têm menos de 45 anos, a gente avalia casos específicos, né? Porque em termos populacionais, não se tem, assim, uma comprovação de que fazer colonoscopias em todo mundo, por exemplo, a partir dos 20 anos, né? Sim. Vai ter benefício, né? Em termos de diminuição da morbidade, da mortalidade da doença. Mas, então, pacientes acima de 45 deveriam fazer uma colonoscopia pelo menos a cada 5 anos, né, dependendo do achado do primeiro exame, preventivamente. Em pacientes que têm menos do que isso, se avalia cada caso, se tem história familiar ou não, se tem sintomas ou não. Os sintomas mais comuns são, então, alteração do hábito intestinal, uma alteração mais... Não é assim, por exemplo, pessoal, eu tive uma diarreia um dia que eu comi alguma coisa diferente, fiquei uma semana com diarreia. Não, é uma alteração, assim, mais arrastada, né, uma coisa mais persistente. Então, alteração do hábito intestinal, o sangramento, que nunca é normal, sangramento nas fezes nunca é normal, mas na maioria das vezes está relacionado a uma doença benigna, uma hemorroida, uma fissura, né? Uma perda de peso inexplicado, um cansaço, uma anemia. A colonoscopia faz parte da investigação de anemia, sem dúvida, né? A anemia também tem que se identificar qual é a causa, né? E esses são os sintomas mais, dores abdominais, né? Esses são os sintomas mais comuns, que daí, dependendo de cada caso, está indicado fazer a colonoscopia, que é o diagnóstico, é o exame padrão ouro para o diagnóstico do câncer de intestino. Pois é, lá na colonoscopia é feito esse exame, é retirado, de repente, o pólipo, que está ali num local meio delicado, ele passa por um outro exame, um exame patológico. Com o resultado, comprovando que é um câncer, de que forma esse tratamento vai se desenvolver? Então, paciente que tem o diagnóstico do câncer coloretal, a boa notícia é que 90% dos cânceres coloretais, quando diagnosticados no início, eles são curáveis. Então, não é uma sentença, né? E tem que avaliar qual é o estadiamento do tumor. Então, quando a gente faz o diagnóstico pela colonoscopia, a gente sabe a pontinha do iceberg, né? Então, que a paciente tem um câncer ou o paciente tem um câncer de intestino. Depois, a gente tem que fazer exames de estadiamento, para ver se essa lesão está só ali no intestino, se está em outras partes, por exemplo, fígado e pulmão, que são os órgãos mais, assim, comumente afetados, né? Então, se faz esse estadiamento e a partir disso, e também dependendo da localização, se estuda qual é o melhor tratamento para o paciente, que vai desde uma cirurgia como primeira opção,
às vezes precisa de uma químio, de uma radioterapia antes e depois se opera ou não se opera, dependendo também da evolução do paciente, esse tratamento inicial. O reto, sim, é um órgão muito complexo, sabe? Que surgiram nesse tempo, nesses últimos anos, assim, várias modalidades de tratamento para o câncer de reto, né? Sim. Então, existem tratamentos que o paciente nem é operado, por exemplo, no câncer de reto, mas são estratégias de preservação do órgão, sabe? Então, o tratamento é muito complexo, muito abrangente e tem que ser estudado caso a caso, junto com o oncologista, junto com uma equipe multidisciplinar. Certamente ele dura alguns meses, né? Uhum. A pessoa fez o tratamento, repetiu os exames, aparentemente ela está curada. Porém, passou lá 6 meses, a doença voltou. Por quê? É muito importante, Sandra, depois do diagnóstico, do tratamento, o paciente ter um acompanhamento por pelo menos 5 anos, né? Sim. Em pacientes jovens já está se falando de um acompanhamento por toda a vida, sabe? Sim. Porque, principalmente nos primeiros 2 anos, a doença tem chance de voltar, né? Dependendo do estadiamento dela ao diagnóstico ali, ela tem uma chance maior ou menor de voltar, né? E às vezes a gente precisa fazer um acompanhamento mais estreito ou até um pouquinho mais solto, digamos, do paciente, mas pelo menos no primeiro ou segundo ano, a cada 3 meses, esse paciente tem que ser visto, 3 a 4 meses, com exames de sangue, colonoscopias, tomografias, né? Então, a gente tem que fazer esse acompanhamento por pelo menos 5 anos. Depois desses 5 anos, a taxa de retorno da doença ou de comprometimento, de aparecimento da doença, ela é muito baixa. E aí, em alguns casos, a gente considera até dar alta para o paciente depois de 5 anos. Algumas pessoas ficam assustadas quando descobrem que tem um câncer, mas não somente com o câncer, com a possibilidade de ter que fazer uma amputação de reto e usar a bolsinha. Sim. Como é que é isso, essa questão? Sim, Sandra, assim, ó, o ostoma, né, tanto a colostomia quanto a ileostomia, ela é muitas vezes um pesadelo para os pacientes que vêm consultar, né? E vou te dizer assim, bem honestamente, que na prática ela é mais simples do que se pensa, sabe? Uhum. Então, tem pacientes que possuem colostomia ali e que não se percebe, pacientes que ninguém sabe que tem colostomia, né? E eu vejo, assim, claro que todo mundo quer ter um organismo mais fisiológico possível, né? Comer pela boca, evacuar, urinar normalmente, né? Mas a colostomia, a ileostomia, elas são grandes aliados, assim, ó, no tratamento médico dessas doenças, sabe? Então, muitas vezes, é um ônus, né? Que a gente tem que arcar objetivando uma cura, né, do paciente, uma sobrevida. Então, digamos, um ônus, né, para um benefício muito maior, que é permanecer vivo, ou às vezes essa colostomia ela pode ser temporária, né? Graças a Deus, né, a minoria dos pacientes acaba necessitando de um ostoma definitivo, né? E cada vez menos isso, né? Antigamente, o paciente que tinha um câncer, sei lá, de reto, ali aos 7, 8 centímetros da borda anal ali, era conduta de amputação, sabe? Hoje em dia já está se conservando muito o órgão, se faz amputações em casos cada vez mais restritos, que realmente não tem o que fazer, sabe? Então, uma colostomia definitiva, graças a Deus, é uma coisa muito rara, né? Mas pode acontecer, né? E digamos que é um mal que vem para um bem maior, né? Mas por que se amputar o reto? É uma estratégia da doença não evoluir? É preservar o restante da periferia ali? Uhum. Os critérios de amputação, eles dependem muito da localização do câncer, sabe? Sim. Se o câncer é no reto inferior, na parte final ali do reto, primeiro se tem essas outras estratégias que vão desde químio, radioterapia, com o objetivo de fazer uma preservação desse órgão, né? E nos casos em que isso não é possível, que a pessoa permanece com doença mesmo após um tratamento inicial, ou quando tem um câncer no canal anal, que daí é outro tipo de câncer, mas também pode ser necessária uma cirurgia dessas, né? Uhum. A cirurgia da parte bem final ali do reto e da doença do canal anal, ela muitas vezes necessita de uma amputação para curar a pessoa. Então, tem muito a ver com a localização, né?
Cada caso é um caso. O caso de um não dá para comparar com o outro. Nossa, as pessoas buscam muita informação na internet. Mas ainda o que vai nos dar segurança é fazer esse rastreamento e ter um hábito alimentar saudável, ter uma rotina melhor de vida. Exatamente. Tem muitos pacientes que eu atendo assim e que a realidade para eles é um alívio, porque às vezes eles vêm com tanto medo, tanta assim com tanta informação equivocada, sabe? Que a maioria deles, quando vem consultar ali, a gente acaba fazendo esse acolhimento, entendendo qual é o problema da pessoa, fazendo às vezes um exame quando é necessário mesmo, e a pessoa sai, não era tanto isso, sabe? Ou até aqueles pacientes que acabam tendo um diagnóstico, a imensa maioria dos pacientes tem uma sobrevida excelente, sabe? Então, a realidade muitas vezes é um alívio perto das bruxarias e dos pesadelos que as pessoas ficam tentando buscar. Mas a informação é muito importante também, né, Sandra? É bom que as pessoas leiam sobre fontes confiáveis, né? Cuidar muito, porque isso da internet hoje em dia tem muita informação errada, muita informação distorcida, né, dos fatos. Então, na dúvida, é bom procurar um profissional que a pessoa confie para poder tirar essas dúvidas, né, para poder esclarecer todos esses aspectos aí, né, relacionados à doença. Pois é, doutora, então, para a gente encerrar nossa entrevista, os hábitos são importantes e nem todo paciente que hoje é um paciente que tem câncer, ele vai ser uma pessoa que vai a óbito, tudo vai depender da evolução do tratamento. Exatamente, do estadiamento, né, Sim. do diagnóstico, do período em que esse câncer é diagnosticado. 90%, mais de 90% em estágios iniciais, os pacientes são curados, né? Então, tudo depende disso, né? Da informação, do autocuidado, né? De buscar auxílio, né? E de evitar o estresse. Verdade, e fazer né, os exames necessários, Sim. né? Principalmente após os 40 anos, é importantíssimo as pessoas fazerem os seus exames, pelo menos a cada 5 anos, é isso? Dependendo a colonoscopia a partir dos 45, né? E o intervalo, né, do exame pode ser no máximo a cada 5 anos, dependendo se forem exames normais ou com pequenas alterações, pólipos pequenos, a pessoa pode fazer só a cada 5 anos, então não é um exame que tem que todo ano estar fazendo, né, a colo. Doutora, obrigada por estar aqui hoje falando desse assunto. Obrigada. Que é um pouco estressante, né? Assustador, Sim. mas necessário que a gente fale sempre. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, Sandra. Eu que agradeço. E agradeço também aos nossos apoiadores, a Unimed Erechim, a Unicred Eleva, Santa Mônica Imagem, Master Supermercados, o Instituto de Óleos Santa Luzia, a Campesato Farina e a Orro Solar e Grau. A todos vocês, uma boa saúde. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado.
As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia.